Então você precisa trabalhar com videoaulas, mas não sabe muito bem por onde começar? Não perca a série de vídeos que nós vamos lançar aqui no Física no Fusca para te dar uma mãozinha com essa tarefa. Vai com a vinheta! Para começar, tire da sua cabeça a ideia de que as videoaulas vão substituir as aulas presenciais ou que um recurso audiovisual ou que as tecnologias vão substituir o professor. Isso não é verdade, não é realidade. Já faz algum tempo que essas ferramentas estão presentes no nosso dia a dia, no dia a dia do professor. E na minha opinião, um professor no século XXI precisa trabalhar muito mais como um gestor de conteúdos, um gestor de processo de aprendizagem, um curador, um tutor e, mais do que isso, um produtor de conteúdos. E a ferramenta videoaula nada mais é do que um tipo de conteúdo que a gente pode produzir e disponibilizar para os nossos alunos. Então eu dividi os vídeos, né, a série de vídeos que a gente vai fazer aqui sobre esse tema em alguns tópicos. Eu creio que a gente vai fazer isso em 3 ou 4 vídeos, 3 ou 4 capítulos. Vamos ver, estamos começando hoje. Depois você me conta aí nos comentários o que você está achando, se a gente pode acrescentar mais alguma coisa, tá? Primeiro eu gostaria de falar sobre o tipo de vídeo. A primeira coisa a fazer, a pensar, é que tipo de vídeo você quer produzir, tá? Eu selecionei aqui algumas categorias, tá? Vamos dizer assim, e eu vou comentar um pouquinho sobre elas, tá? O primeiro tipo de vídeo aqui que eu selecionei, eu vou chamar de mão com papel. É um vídeo relativamente simples de fazer, tá? E é o seguinte, na tela inteira vai aparecer um papel, tá? E a sua mão desenhando, escrevendo, explicando algum assunto, desenvolvendo algum tema nesse formato. Vai aparecer a sua voz, né? Você vai aparecer ali como um narrador do vídeo e na tela vai aparecer o papel. O que é interessante desse formato? Tem algumas coisas aqui, tá? Esse formato é interessante quando você está aí começando no mundo das videoaulas, se você tem algum problema aí com timidez, e é muito natural isso. Como você não aparece por inteiro, só a sua mão, o papel que você está escrevendo e a sua voz, te dá uma força para você ganhar uma desenvoltura aí no início do trabalho com os vídeos, tá? E outra coisa também, ele dá a sensação de primeira pessoa. Ou seja, ele dá uma sensação de imersão naquele tema, naquela aula que você está propondo, porque ele vê a mão, ele vê o papel, né? E essa narração em primeira pessoa, vamos dizer, é um recurso muito comum nos games. E essa narração do game, ou esse game em primeira pessoa, é um atrativo interessante. E por último, esse recurso da mão com papel, ele pode substituir a lousa. Então, se você não tem uma lousa branca ou um quadro pintado na parede aqui como esse que a gente tem, não tem problema. O papel ocupando a tela inteira, ele vai fazer o papel da lousa. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou colocar para vocês, um pedacinho só para você ter uma ideia aqui como pode ficar um vídeo como esse, como ele tem um formato bem simples. Metros e quer saber isso em milímetros, né? Então, segundo formato de vídeo que você pode explorar, eu vou chamar aqui de réplica da aula presencial. Esse é um formato também interessante, também tem uma relação aí com a quebra da timidez e uma desenvoltura maior. Por quê? Ao gravar uma videoaula que se parece bastante com a aula presencial, você vai se sentir falando ali com os seus alunos, falando da sua matéria, falando sobre a sua disciplina. E eu conheço alguns professores, amigos meus, que são pessoas assim super desenvoltas para falar de física, de matemática, de geografia, e falam para 200, 300 pessoas numa boa, mas que são um pouco mais retraídos, são pessoas que têm uma certa timidez para falar abertamente sobre qualquer outro assunto. É interessante também para você ganhar uma certa desenvoltura. Aí um outro aspecto desse vídeo, da réplica da aula presencial, é que dependendo do conteúdo que você precisa trabalhar, tá? Ele acaba sendo um caminho quase que único, né? Eu, por exemplo,
estou tendo que gravar algumas videoaulas para minha disciplina na faculdade agora. Então, essa aula, ela tem que replicar mesmo o que seria feito na aula presencial. Então, dependendo do que você precisa trabalhar, é o formato que você vai adotar. Pode ter um tempo maior aí nesse tipo de aula, tá? Inclusive, eu não gosto muito de videoaulas muito grandes, mas numa réplica de aula presencial, muitas vezes você vai ter que trabalhar com um tempo um pouco maior mesmo, não tem jeito. Segue um exemplinho, um pedacinho para você dar uma olhada do que eu tô querendo dizer com essa ideia da réplica da aula presencial. Vai tratar um corpo como partícula quando a gente puder desprezar as dimensões do corpo em relação à situação que a gente tem. Um terceiro tipo de videoaula que eu particularmente gosto muito, acho muito interessante, tá? Que é o seguinte, eu chamo esse tipo de videoaula de aplicação mais teoria. Nesse tipo de videoaula a gente consegue trazer pro formato, né, de videoaula uma relação muito interessante entre a prática da nossa disciplina e a teoria que envolve essa prática. Eu estou falando aqui de aula de física, né? E esse é um formato que eu adoto muito no meu canal, aqui no Física no Fusca. Daqui a pouco eu vou te mostrar também um exemplo disso daí, tá? Mas isso se aplica a qualquer disciplina. Então, por exemplo, se você é professor de História e tem que dar um conteúdo de História do Brasil, você vai falar sobre a revolta da vacina, né? Então você tem lá a parte teórica para explicar todo aquele contexto da revolta da vacina, mas aqui o que seria uma aplicação? Você pode trazer à tona uma discussão sobre a questão do movimento anti-vacina, que é uma coisa relativamente recente aí. E, inclusive você pode propor um pequeno debate trazendo esse assunto à tona como uma aplicação daquele conteúdo, para depois você trazer a teoria, né? Enfim, tratar daquele assunto como ele está presente ali nos livros didáticos. Esse formato ele tem um alto poder de engajamento do aluno, tá, pessoal? Porque esse formato aqui, ele traz o aluno, ou ele traz quem assiste para uma realidade atual, uma coisa mais aplicada ali à vida real, né? Esse tipo de videoaula, ele responde muito a pergunta que a gente ouve, o professor de física ouve muito, né? Onde é que eu vou usar isso na minha vida? Então, quando você já mostra de cara uma aplicação, para depois trabalhar o contexto teórico, isso ajuda muito. Vou passar para vocês um pedacinho de um tipo de vídeo desses, tá? Para você conferir. E a química, a gente tem que ter energia vindo de algum lugar. E essa energia pode ser feita na forma de um trabalho da força resultante. Há alguns anos, quando a gente estava começando a desenvolver algumas ideias do Física no Fusca, o aplicativo, o site e tudo mais, nós fizemos uma pesquisa com cerca de 300 alunos. Uma das perguntas que mais me chamou a atenção, né, as respostas, foi assim: o que é um bom professor para você? A maior parte dos alunos indicou o seguinte, que o bom professor é aquele que sempre mostrava uma aplicação prática da matéria. Então esse formato de videoaula, né, ele caminha nessa direção também. Então o aluno costuma se interessar bastante por esse tipo de vídeo. Por último, um tipo de videoaula que eu também considero interessante, que atende a um determinado objetivo, tá? Que é o resolução de questão. Vamos supor que você já tenha trabalhado um conteúdo, enfim, e queira fazer um vídeo específico sobre uma resolução de questão de vestibular da FUVEST, ou resolução de questão do Enem, tá? Esse vídeo vai ter um formato específico. E aí, por exemplo, você pode voltar aqui no mão com um papel, né, e utilizar esse formato. Ou você pode utilizar aquele formato onde fica você aparecendo pequenininho num canto do vídeo e na tela inteira aparecendo o que está escrevendo. Então isso aqui também atende a um determinado objetivo bastante interessante. Existem outros formatos, tá? Essa é uma classificação minha, assim, de tanto assistir a vídeos de colegas, de áreas diversas, vídeos de física, claro, eu assisti muito mais, né? Mas isso era para trazer uma ideia inicial para você aí. E o que eu sugiro, tá? Nesse primeiro momento é que você assista bons vídeos. Então, se você entrar no YouTube, digitar lá o tema que você quer dentro da sua matéria, os vídeos que aparecerem com maior número de visualizações, que vão aparecer ali em destaque, logo de cara, que a gente
pesquisar, né? Provavelmente são os vídeos de maior engajamento, os vídeos de maior sucesso. Então assista e preste atenção na linguagem que o professor utiliza, na maneira como ele aborda, no tipo de vídeo que ele buscou fazer, tá? E aí você vai conseguindo se nutrir aí de ideias para poder aplicar nas suas videoaulas. Nos próximos capítulos aí da nossa série de vídeos, vou falar um pouquinho sobre gravação, tá? Quais cuidados você deve tomar, que equipamentos você precisa ter. Eu já adianto que não é muita coisa. Espero ter ajudado. Se você gostou, compartilhe, curta, se inscreva no canal para dar uma força, siga a gente nas redes sociais, que a gente vai conseguir sair dessa crise, dessa situação aí de isolamento social e tudo mais, fortalecidos. Tamo junto. Valeu!